Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, para trazer as novidades do Flusão. E aí, galera? Meus amigos, o Fluminense movimentando no mercado. Bom, parte da torcida não gostou nada desse movimento, a gente vai comentar aqui sobre as possibilidades, tem algumas coisas para falar também, e vem comigo, tá? Vem comigo. Vem acompanhar o canal do Flu. Se inscreva aqui no canal do Flu, meu querido amigo, minha querida amiga. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ative o sininho tricolor também para todas as notificações. Assim você não vai perder nada. E peço gentilmente para que você clique no gostei. O gostei é importantíssimo e nos ajuda demais. Além de contratações, nós também vamos falar sobre Renato e o jogo de amanhã, Fluminense enfrenta o São Paulo e o Renato meio que já definiu o time, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar com isso, tá? Renato vai manter os 3 volantes, tá? Então a gente tem aí Fluminense jogando de 2 zagueiros, mais de 3 volantes, né? O famoso 4-3-3. Vamos ver o que vai acontecer, né? O time que o GE trouxe para nós aqui do Renato, esse aqui, ó. Fábio no gol, Samuel Xavier ou Guga, né? Aí eu não sei se é para poder o Samuel Xavier descansar. Eu, particularmente, sou muito mais Samuel Xavier, eu acho muito melhor. Aí tem Thiago Silva e Freite, né? René na lateral esquerda, Bernal, Martinelli, aí tem Nonato Hércules. Cara, no dia que, de verdade mesmo, no dia que o Renato for com Bernal, Martinelli e Hércules, cara, é outro meio de campo, mano. O Nonato não é titular nesse meio de campo, na minha opinião. É Bernal, Martinelli e Hércules. Cara, eu acho que o meio de campo vai ter tudo com esses 3, cara. Não que com o Nonato não tenha, mas o Nonato não vem muito bem, né, cara? O Nonato também deixou... Não sou o Nonato, né? Mas o Nonato caiu muito em relação ao que ele jogou lá no Mundial, né? Eu sei que todo mundo caiu, mas o Nonato, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, tomara que ele coloque Bernal, Martinelli e Hércules e deixe o Hércules com mais liberdade para chegar na área. Ele jogava assim no Fortaleza e era muito bom, tá? Sempre chegando na área, dentro da área, finalizando de fora. O Hércules é interessantíssimo perto da área adversária. Então, alô, Renatão, vai botar 3 volantes? Coloca Bernal para segurar todo mundo, Nonato e Hércules. Vai dar muito bom. E na frente a gente tem Soteldo, Serna ou John Kennedy e Cano. Assim, beleza, Soteldo é ponta mesmo, né? O Serna é ponta, mas John Kennedy, cara. Pô, Renato, tu não acha que John Kennedy é ponta não, né? Então, porque o John Kennedy é no lugar do Cano. Não tem o que fazer. É Soteldo, Serna e Cano. E John Kennedy aqui. Agora, John Kennedy no lugar do Serna, não acho que funciona não. John Kennedy para mim funciona de 2 jeitos, né? Ou de centroavante, né? Ou de segundo atacante. De ponta, vai perder um motivo. John Kennedy não vai conseguir render de ponta. Gente, eu já vi essa história 1 milhão de vezes. Então, assim, JK não é ponta, Renato. E eu acho que você sabe disso. Só não entendo por que essa insistência, né? O Serna, na minha visão, no último jogo, fez um jogo muito abaixo, né? Serna é o típico de jogador que entra bem no segundo tempo, pessoal. É isso. E é aquilo, né? Fluminense tá cheio de ponta, mais um com mais dificuldade do que o outro, né? A gente não tem ninguém aí que consiga falar, eu sou o titular. O Soteldo é mantido no time titular, até pelo gasto que foi, né? E dos que tem, realmente é o que mais tem qualidade, né? Daqueles que estão aí. Tá chegando agora também. Vou esperar para ver e para falar um pouco mais do Soteldo, né? Não tenho essa raiva do Soteldo igual muita gente tem. Eu não tenho, sendo bem honesto mesmo, de assistir o jogo, sabe? Mas é isso, tá? Eu sei também que a gente fica muito frustrado com algumas coisas do Fluminense e a gente de alguma maneira quer descontar ou em algum jogador ou descontar também, sabe? Na vida. E não é assim, cara.
Não dá pra ficar frustrado com as coisas e descontando nos outros. Então, assim, eu não acho que o Soteldo, ele foi contratado, contrataram ele, né? Então, assim, se tiver que criticar alguém por trazer o Soteldo, tem que criticar quem trouxe, né? O jogador em si não tem culpa, na minha opinião, né? Agora, falando em trazer, deixando já esse assunto aqui definido, né? Do Fluminense com 3 volantes e 3 atacantes, podia fazer simples também, né? Pô, não sabe se vai colocar o Serna? Faz o seguinte, em vez de botar Serna ou John Kennedy, coloca John Kennedy aqui no lugar do Cano. E no lugar do Serna, tu coloca o meio campista. Coloca o Ganso, o Lescano. Gente, a gente tem que começar a ver o Lescano. O Lescano tem que começar a jogar nesse time. O menino não vai ter oportunidade. E outra, tá? Quando teve oportunidade, mandou bem. E por que não ganha mais oportunidade? Né? Ah, não, eles não estão prontos. Pô, eu vejo um monte de gente que é utilizado aqui e, sinceramente, também dá essa sensação de não estar pronto, né? Então, eu quero que o Lescano comece a ganhar oportunidade. O Fluminense gastou 30 milhões no Lescano. A gente sabe que ele tem muita qualidade, né? Então, assim, dá oportunidade, gente. Também não adianta, né? Tu traz um monte de jogador e é até isso, né? O problema de inchar o elenco. Tu traz tanto jogador para algumas posições que você não dá oportunidade em números para todo mundo, porque não dá. É 20 mil jogadores, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar do jogador, né? A gente comentou mais cedo, formação do sentimento tricolor. Anteriormente ao sentimento, teve o nosso querido Paulo Brito, trouxe isso há um tempão atrás, que o Fluminense estava se interessado no Vitinho e, né, acabou confirmando mesmo. Hoje o Fluminense fez uma proposta ao atacante. Eu não sei se a proposta foi feita hoje, tá? Mas tá na mão aí do Vitinho a proposta para jogar ao Fluminense. A gente sabe que o Vitinho tá livre no mercado, logo o Fluminense não teria que pagar a nenhum clube, é só acertar com o jogador. Né? É claro que nesse caso costuma ter também luvas e tudo mais, né? Mas, querendo ou não, acaba sendo um pouco mais fácil. Sobre salário, não foi falado o valor, mas eu fiquei sabendo que clubes que perguntaram sobre Vitinho, ele estava pedindo mais de R$ 1 milhão para fechar. Essa foi uma informação que eu recebi hoje, né, pesquisando um pouco mais sobre Vitinho, né, o que me garantiram exatamente isso. Os clubes que tentaram contratar Vitinho ouviram dos seus representantes que o Vitinho queria receber mais de 1 milhão, tipo 1 milhão e 100, 1,1, né? E isso afastou alguns interessados brasileiros, né? Segundo o GE, a gente tem o Vitinho também como uma oferta financeira ali da Arábia, tá? Tem um clube da Arábia também que entrou em contato com o staff do Vitinho, né? Então, assim, o Fluminense não tá sozinho nessa disputa aqui, né? Mas enxerga Vitinho aí como um bom nome para compor o elenco. Até a matéria deixa claro que, no caso do reforço do Vitinho aqui, não é tratado como reposição à perda do Arias, tá? Internamente entende-se que é preciso trazer um atleta mais jovem, muito provavelmente terá um custo de aquisição de impacto imediato no clube, não há uma decisão de quem será esse nome. Então, assim, não é o Vitinho que vai substituir o Arias, tá? Pelo menos segundo o GE. Mas da diretoria atual, eu sei que nós temos muitos defensores aqui da diretoria atual. Eu acho que a diretoria, como tudo na vida, teve coisas boas, mas também tem coisas ruins. E uma das coisas ruins da diretoria do Fluminense, na minha visão, é essa, cara. O Fluminense tem muita dificuldade em entender futebol. Eu digo, a diretoria... O Mário é muito bom no jurídico, tá? Realmente, ele é um excelente advogado. Na parte financeira do clube, eu acho que ele é muito bom. Só que eu acho que falta humildade no Mário em entender que ele não é tão inteligente no futebol igual ele acha que é, né? O Mário se põe como se ele fosse um cara muito entendido sobre... E quando eu falo futebol, galera, é sobre isso mesmo, montar elencos, filosofias de jogo, estilos de jogo, né? Então, assim, o Mário tem muita dificuldade nisso. Tanto é que o Fluminense não tem uma filosofia definida, né? O Fluminense não tem, né? O
Fluminense saiu de Diniz, que era um cara que tinha um jogo mais com a bola. Aí foi pro Mano. Aí do Mano começou a contratar jogadores pro Mano. Ah, não, vamos montar Canobi, porque Canobi é bom na transição, vai ser muito bom pro Mano. Aí depois demite o Mano e traz o Renato. Aí vários jogadores que funcionavam num estilo de jogo, né? Hoje já não funcionam mais porque o Renato não trabalha na transição. O Renato trabalha mais com a bola, com a posse. Então, os jogadores que foram caríssimos ficam lá escanteados, como o Canobi, é um ótimo exemplo para a gente falar isso. Foi contratado por um estilo de jogo do treinador anterior. Então, assim, não tem uma filosofia definida. Olha, nós aqui do Fluminense acreditamos que a filosofia de posse é a melhor filosofia. Então, todos os nossos treinadores, eles têm que ter essa filosofia de ter a bola. Porque o nosso time vai ser montado para isso. Aí fica esse negócio de montar time para um, mas manda o treinador embora. E vai ter que montar o time para o outro também. Então, fica essa ciranda. No meio disso tudo, quem sofre é o Fluminense, acumulando ali, como eu brinquei, né, 20 mil jogadores, né, pagando salários de todo mundo e um monte de jogador sem ter espaço, sem ter minutos, né, jogador que a gente nem sabe se é bom ou se é ruim, como é o caso do Lescano, como é o caso do Lavega, né, como é o caso até do Paulo Baia, né, a gente não sabe, porque não tem tempo, não tem minutos suficientes, não tem espaço suficiente, é um elenco inchado. Então, o nome do Vitinho para mim é exatamente isso. É mais um nome que não vem para resolver os nossos problemas, né? Mas vem aí para compor um elenco para tentar melhorar o setor ofensivo. Eu não sou contra você tentar melhorar o setor ofensivo. Só que, como eu disse, a informação que eu tenho é que Vitinho estava pedindo mais de 1 milhão. Se você contrata o Vitinho por mais de 1 milhão de reais, eu acredito que isso vai te prejudicar a trazer um nome de peso, né, para o lugar do John Arias. Lembrando que a matéria diz que o Vitinho não é para o lugar do John Arias. Então, assim, mesmo não sendo, acaba evitando, atrapalhando o Fluminense. Ou o Fluminense está com muito dinheiro e a gente não sabe, né? Então, assim, meus amigos, a minha questão é essa, sabe? Muito mais do que pensar se Vitinho é bom, se Vitinho não é muito mais nessa questão, cara. O Fluminense hoje vive contratando jogadores que não resolvem problemas. São jogadores que chegam para compor o elenco. E eu acho que o Fluminense não está na hora disso. Nós já temos muitos jogadores para compor elenco. Já existe dentro do Fluminense um número massivo de jogadores para uma mesma posição, como o ponta esquerda, por exemplo. Né? É massivo, tem muita gente que joga ali. O Fluminense tem muitos pontas. Aí, não, mas o Vitinho não é ponta, Thiago. O Vitinho hoje em dia não joga mais com ponta, ele joga por dentro, ou ele é um meia atacante, ou ele é ali um segundo atacante. Não, tudo bem. Então é um novo Vitinho, né? Que a gente não conhece. Eu particularmente não conheço. Eu lembro do Vitinho que era ponta. Hoje o Vitinho não consegue mais fazer a ponta. Tudo bem. Até porque é um jogador que já tá com 31 anos, né, pessoal? Então, assim, o Vitinho então vai fazer a que o Ganso faz. Ou ele vai fazer a função ao lado do centroavante, né? Ah, entendi. E o que a gente vai fazer com a enxurrada de ponta que a gente tem? O que a gente vai fazer com esses pontas, vários pontas que a gente tem? Não, vamos utilizar como alto, entende? O Fluminense hoje virou um clube acumulador, mano. Eu tava vendo um documentário, eu acho que até Raquel Sherazade. Não sei se esse é o nome dela, não. Não deve ser Sherazade, deve ser Charazade, deve ser Charizard, não sei. Mas assim, sobre os acumuladores. Eu tô achando que o Fluminense entrou nessa daí. Nós viramos um time de acumulador de jogador. Nós estamos acumulando. Se um lado a gente não tem quase nada de confiável que é zagueiro, né? O Fluminense acumulou ponta, acumulou jogador para o setor ofensivo. E acredite, nenhum desses jogadores resolvem os problemas. Eu não sei se consigo achar aqui. Eu já achei. Mas assim, só para você entender, nós viramos um acumulador sinistro, né? Olha só, a gente tem aqui, beleza. Ó, goleiros, só de goleiro também é uma pancada, né? 1, 2, 3, 4, beleza. Zagueiros, aí tem, ó, Inácio, Freitas, Ignácio, tá, pessoal? Lembrei que o nome dele é esse.
Freitas, Thiago Silva, Manuel, Thiago Santos. Beleza. Só um que é confiável, né? Aí, lateral esquerdo, né? Não tem muito. Lateral direito também é tranquilo. Volantes, né? Volantes também não acho que tem muito, tá? Não acho. Não acho, não. Porque tem Martinelli, Otávio tá machucado. Bernal, né? Davi. Aí tem Hércules, que também é volante. Nonato, que é volante. Mas é isso. Aí meio ofensivo. Aí tem o Lescano aqui, Lima, Isaac, Ganso. Beleza. Só que olha os pontas, pessoal. Aí a gente tem Soteldo, Canóbio. Só esse valor aqui já tá falando de mais de 100 milhões de reais, né? Aí tem Lavega, tem Paulo Baia, tem Keno, tem Riquelme, Kevin Serna. Então a gente tá falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 7 pontas. Galera, de um elenco de 20, de 30, 20, de pouco, 7 são pontas e o Fluminense vai trazer o Vitinho, que me garantiram que ele não é mais ponta, né? Então tá. Mas aí se ele não é mais ponta e a gente já tá procurando outro tipo de jogador para mudar o esquema, o que a gente vai fazer com isso tudo de ponta aqui? Se a gente for mudar o esquema. Ah não, agora o Fluminense só vai jogar no 4-4-2, no 3-5-2. Tá, e o que a gente vai fazer com esse monte de ponta? Vamos jogar de ala? Aí faz o que com os laterais? Tu entende? Eu não sei, cara. Eu acho que a gente já acumulou ponta. A gente tá nessa acumulação e a gente não consegue parar. Porque de todos os pontas que a gente tem aqui, nenhum é titular. Nenhum. O único que era titular era o Arias. E foi o único que a gente vendeu. Ó, não é titular o Soteldo. Canóbio, coitado, nem tá jogando mais direito. Lavega nunca entrou. Paulo Baia é o Paulo Baia. Keno só entra quando o povo tá cansado. E mesmo assim, entrou mal pra caramba no último jogo, chutando a bola na lua. Riquelme Felipe não vem sendo utilizado porque não renovou o contrato, né? Um jogador que pode ser de graça aí. Aí tem o Kevin Serna, coitado, que um dia é o Bailey e outro dia é o Júnior Dutra. Tu entende? A gente tem 7 pontos e nenhum é confiável. Mas aí o Fluminense vai atrás do Vitinho, acumulando mais um nome que não vai resolver. Não, bom, resolver eu acho difícil, Vitinho. Acho que difícil o Vitinho é pra compor elenco. Mas olha a quantidade de jogador que a gente tem pra compor elenco, sabe? Então é isso, cara. Eu acho que falta pro Fluminense um pouco de visão de montagem de elenco. Eu acho que isso aí é um pouco limitado. Eles aí não conseguem fazer muito bem, não, tá? Então é isso. Uma notícia aqui do Cauã Tinoco. Eu tô até com medo de fotos, sendo bem honesto. Ó. Com o propósito Fluminense, o Clube Saudita e outros clubes do exterior, Vitinho enxerga o retorno do Brasil com bons olhos para voltar a brilhar por títulos e priorizar o projeto vencedor, né? Então é isso. Confirmamos que o jogador tem proposta salarial alta, ó, o que eu comentei. No Mundial, mas também a concorrência de outros clubes interessados no atacante. A decisão está na mão do jogador. Então é isso, cara. Eu não tenho muito o que falar, não. E também eu acho que a gente fala muito aqui, no fim, meu amigo, não muda muito, né? Mas é isso. Se vir, torço para que venha bem, jogue bem, melhore esse ataque do Fluminense, porque apesar de termos acumulando pontas, ninguém resolve, né? Então é isso, se inscreva, deixa aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito bom ter vocês aqui, né? E eu agradeço aí, você que chega até aqui no fim do vídeo, vai ser muito importante para o canal do Flu. Estamos tentando superar essa gripe. Mas vamos para cima. Beijo no seu coração, fiquem tudo de bem, tchau e valeu, pessoal.